Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila e o meu fiel escudeiro Myron Assis. Vamos lá. Myron Brandio, e esse é o Papo de Salão no Ar com uma presença ilustre hoje, Myron. O grande Lúcio Flávio, Esse jornalista, aí... escritor e não só isso, tá bom? Algumas coisinhas a mais. A régua subiu. Grande Lúcio Flávio, seja bem-vindo ao Papo de Salão. Obrigado. Projeto que nós começamos para poder aproximar clientes, fornecedores, parceiros, amigos e todo mundo ali que tá ali naquela atmosfera da Socila. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, antes de tudo, obviamente, obrigado, Myron, Fagner. Assim, a gente já se conhece há algum tempo em outras situações e eu fiquei muito satisfeito pelo convite, mas, se me permite, principalmente saber que você está nesse projeto, né? Que você tem tudo a ver com você, a sua cara. Eu adoro esse negócio. Comunicação, bate-papo, conversa. Bate-papo e levar adiante aí as suas palavras positivas. Muito bom. Olha para aquela câmera, eles têm 30 minutos para se apresentar pro pessoal. Currículo extenso, viu? Vamos ver se vai dar tempo. Não, acho que eu sou empreendedor de mim mesmo, né? E a gente tem alguns projetos que você conhece, né? A gente trabalha com empreendedorismo e eu falo que empreendedor não é somente quem tem um negócio ou que é dono do negócio. Empreendedor é tudo aquilo que você se propõe a fazer na sua vida. Em primeiro lugar, você tem que ser empreendedor de si mesmo. Então é isso que eu me proponho a fazer. Então a gente atua em várias áreas, já passei por várias situações, né, de empresas grandes, empresas pequenas, empreendedor, com minha empresa. Mas sempre é isso, procurando levar uma coisa adiante, né? Não no sentido financeiro, mas de ajudar as pessoas e, fundamentalmente, de ter propósito. Então, eu vou criando os propósitos e a gente vai alcançando e vai criando os próximos. Isso não é desafio, isso é propósito. Isso é muito bom ver isso, Flavinho, porque isso combina demais com você. Mas você tem um poder de sintetizar as coisas rápido demais. E a gente vai dar uma mergulhada lá no fundo. Vamos lá. Flávio de 18 anos, o que ele queria ser? Qual que era o objetivo de vida? O Flávio de 18 anos... É essa facada aí que eu quero. E é fácil para mim responder, porque ele ainda vive em mim. Ótimo. Porque com 18 anos eu era jogador de vôlei. Jogador de vôlei, cara. Jogador de vôlei. E pela estatura, 1 metro e quanto? 1,90? 88. Mas já naquela época, e eu já tenho uma certa idade, eu já era baixo, né, para o nível profissional que eu jogava. Então, assim, minha infância e juventude sempre foi muito ligado ao esporte. E sempre aqui em Belo Horizonte? Eu vim para Belo Horizonte, eu tinha 5 para 6 anos, né, do interior, aqui pertinho, Moeda. Serra da Moeda. E tem uma história da Serra da Moeda, você deve lembrar dela, do Vicentinho de Moeda. Claro. Foi um cara... loção capilar. Depois você vai contar essa história pra nós aí. Eu não cheguei a conhecê-lo, talvez assim, muito rapidamente, mas aí família, todo mundo conheceu. Aí disse que funcionava, hein? Dizem. Mas assim, aí vim muito cedo para cá, com a família, a gente foi morar na periferia de Belo Horizonte. E aí, qual região que era? Ali, eu morei no bairro Glória, ali, naquela região ali. Acho que é Dombu, São Bernardo, isso, aquele pedacinho todo ali de Melo. Isso, mudamos para lá, terra de chão batido. Chão batido não, era de lama mesmo, quando chovia, poeira. Mas, e que para você já era um salto muito grande, para você veio do interior, sim, né? Sim, mas era maravilhoso, porque naquela época, acho que o fundamental que era a tranquilidade, a gente não tinha violência. Não tinha esse negócio de comparação. Era rico, se era pobre, não tinha isso. Sim. Se tivesse uma bola, um futebol, tava todo mundo resolvido. Quem tinha bola já era outro nível. Mas o bacana, assim, a recordação que eu tenho é de amizade, né, de liberdade, né, de estar na rua a hora que quer, de todo mundo se conhecer. Aquelas brincadeiras saudáveis, né? A famosa batata na fogueira. Tinha o bullyingzinho, mas era tranquilo. É normal. Mas assim, o importante era a gente se sentir acolhido por todas as famílias, por todo mundo que estava perto. Isso nos dava uma sensação de segurança, além da segurança em si. A violência era... Assim, a gente ouvia falar um caso ou outro, uso de drogas, era assim, um caso ou outro, quando eu ouvi falar, era uma coisa que estava bem isolada, não estava presente. O Myron vivenciou isso na sua infância demais, né, Myron? Demais. Seus amigos todos, mas vamos colocar a maioria aí hoje. Grande parte dos meus amigos ou morreram por policiais ou morreram pelos próprios comparsas aí. Mas é uma época diferente. Você tá com quantos anos? Estou com 39.
Tô com pouquinha coisa a mais. Ele tá Mas com não é muito, 19. pouquinha coisa. Ele tá com 20 de INSS, comprovado. 25 Não de INSS. chega tanto, não. Mas é muito triste isso, assim, todo mundo sabe, né, as razões, mas é porque você está lidando na época com sonhos, né? Exato. E talvez de impedir as pessoas de sonhar, que olha que tristeza É um isso. desafio. É um desafio. Mas eu vivi tranquilo, né? Cresceu ali, entrou pro esporte. O esporte acho que foi uma... sempre teve muito presente, muito, Sim. muito, muito. Então era o futebol na rua, quase que todo dia. E aí Um eu basquetezinho também? Gostava naquela época, cara, não? eu fiz bem todos os esportes, menos basquete. Que isso, cara? Não, porque eu não gostava. Ah, entendi. E eu tinha acesso ao basquete na escola, né? Mas eu não gostava, porque eu achava muita regra, muita coisa chata. Muito corrido também, né? E aí era Curto chato pra mim. E a gente não tinha E o tanto vôlei? Como é que o acesso. vôlei apareceu? Na escola também. Mas paralelo à escola, fui na época do vôlei, né? Que foi aquela geração a transição da geração de prata Nossa Senhora. para o primeiro ouro olímpico. Que foi o timão, né? Marcelo Negrão, Foi o Maurício, maior time. Giovani. O maior time. Marcelo Negrão foi o maior jogador que eu já vi jogar. Cê tá louco. Sem dúvida alguma. Teve carreira curta, mas o maior jogador. Então eu peguei muito essa transição onde o vôlei era muito popular. E era de fato, assim, mesmo em periferia, tudo estendia lá, um cordão na rua, todo mundo jogava. Lá a gente era pouco organizado, tinha rede, tinha tudo. A gente jogava muito na rua, tinha as quadras, essa época tinha muitas quadras, né, no bairro, nos bairros perto. Então tinha muita quadra e no colégio. Aí eu comecei a me destacar desde cedo e aí comecei a jogar em alguns clubes, era chamado para disputar um torneio aqui, ali. Minas, Olímpicos. Cheguei a jogar nesses lugares, né? Eu me profissionalizei, eu joguei no Atlético. O Atlético teve time de vôlei. Teve 2 gerações, uma anterior à minha, que teve Fernandão, Badalhoca, que foram caras dessa geração de prata. Sim. E depois teve uma segunda geração que não foi tão bem sucedido, né? Que aí já era o clube, já não E tinha. ainda existe ainda aí? Ou não? Não Né? tem Não mais foi não. pra frente, né? Não, é não. uma pena, porque o Cruzeiro é muito bem sucedido. Pois né? é, que é uma coisa mais recente. Mas nessa época tinha o Atlético. Essa primeira geração do Atlético foi bem sucedida nacionalmente. Depois teve essa segunda, que acabou muito rápido, né? Questões financeiras do clube. E eu me profissionalizei, cheguei a jogar nessa época. E assim, o vôlei ter sido muito presente na minha vida. Então, esses meus 18 anos, voltando à pergunta, era esporte, esporte e esporte. Sim, adorava todo tipo de esporte. Fazia bem todo tipo de esporte. Futebol. Assim, Modéstia à parte. sem modéstia à parte. Eu carrego uma 10 nas costas. Na hora Facilmente. centroavante, artilheiro. Acho que sem modéstia. Dá conta do olhando recado, para né? trás, eu poderia até ter tido uma chance profissional, assim, jogava bem. Mas o vôlei era paixão. Então, mas aí chegou no ponto, né, 18 Que não anos. dava pra sustentar mais. Não dava. Ou era um, era outro, aí você correu pro E não estudo. tinha dinheiro, né? O vôlei Era não muito dava difícil. dinheiro e tudo. A gente tinha que pensar. Quantos no irmãos em futuro. casa? Somos em 4. 3 homens, uma mulher e eu sou mais novo. Sendo que a diferença minha para o que está acima são 7 anos. Que é um, Então é rápido tacho mesmo, né? Isso. Assim, sempre teve muito apoio da família e a questão do estudo muito presente. Né? Sempre teve muito em pauta, né? Nunca, mesmo com o esporte, nunca deixei os estudos de lado, né? Então, 18 anos para 19, aí eu estava nessa época de que o vôlei não daria mais para levar adiante, que eu não teria. E aí, sendo muito sincero, eu não teria uma possibilidade maior, assim, de chegar em alguma posição maior. Altura, eu te falei, eu era baixo. Exatamente. Com 88 poucas já pessoas era sabem baixo. que tem cara aí de 1,92 m que já não passa nas Não peneiras passa. mais. Hoje em dia. 1,92 m, pensa. Então, assim, naquela época, por exemplo, no Atlético eu era um dos mais baixos, né? Nós tem estatura do Maurício. O levantador na época, que era o Talma, que foi campeão olímpico, ele era da minha altura. Imagina. Pois é. Então, assim, eu já sabia que eu não ia muito longe. E aí, jornalismo? Aí fui fazer faculdade. Fiz faculdade de Educação Física e de jornalismo, né? Aí eu passei, né? Só que eu tive que optar pelo jornalismo porque era um curso à noite. Exato. Eu precisava trabalhar e botar o dinheiro em casa. Exatamente, precisava trabalhar. Até então ele ainda estava pensar. tranquilo porque os irmãos estavam ajudando, mas chegou um certo momento não Isso, fazia né? mais sentido. Tinha né? assim o apoio dos meus pais e tudo, para estudo, mas aquele momento eu já tinha que... Não, pera aí. a parte pro já mundo. tá Pera aí que você já tá homem, ficando né? pesada já. Exatamente, eu não vou me sustentar aqui com esporte. E já fazia, às vezes eu me lembro que nessa época eu já trabalhava, fazia uma monitoria de esporte em alguma escola, já dava meus
meus pulos, como se diz hoje em dia, né? Promovia festa, fazia umas coisas de escola para ter meu dinheiro, enfim. E aí fui para a faculdade e a opção ela foi muito clara de ir para a faculdade à noite, né? E aí eu dei uma sorte muito grande porque eu fui estudar, era a FAF-BH, que hoje é Uni, Sim. BH, e no curso à noite, onde minha turma todo mundo já trabalhava e a grande maioria já estava no mercado. Sim. E era um curso que tinha essa característica. Então, entrou para a faculdade e já arrumava um emprego. No primeiro semestre eu já fui trabalhar na área. E você foi para trabalhar onde? Primeiro semestre fui trabalhando no Benji. Nossa Senhora. Aquele longe, banco. agora é longe, hein? O banco era o Benji, foi o antigo. Hoje é o Banco Itaú, né? Isso, foi vendido na época. E Unibanco. Unibanco comprou, depois o Itaú veio e comprou o Unibanco. Coisa assim. Eu fui para o Benji, fui ser trainee lá na área de comunicação, já no primeiro semestre. E aí minha carreira deslanchou a partir daquilo ali. Então, assim, eu passei a faculdade inteira, né, já trabalhando na área. Né, tive experiências em... Assim, eu sempre quis também, desde essa época, muito decidido, assim, essa questão de ser empreendedor de si mesmo, já enxergando essa profissão mais adiante. Qual que seria o limite dela? E naquela época, nós estamos falando no início dos anos 90, jornalismo tinha um certo glamour ainda. Era muito glamouroso. Né? Mas eu, por alguma razão, e eu realmente não me lembro bem o porquê, mas eu já imaginava que aquilo não já continua. Não ia ter uma vida tão longa. Não teria. Eu sempre quis trabalhar com a comunicação. Você falou uma coisa muito legal que faz muito sentido, porque se a gente for pensar em grandes jornalistas, hoje a gente talvez não enche uma mão. Não tem. Não tem. Como é que pode, né? E sendo muito sincero, acho que essa profissão acabou, ela não existe mais. Não, hoje nem precisa de faculdade. Tem muita gente aí que tem a carteira de jornalista, mas nunca fez uma faculdade. Eu, assim, e o que você dá sobre isso? Você acha que é por causa das redes sociais? Não, eu dei aula por muito tempo em faculdade, né? Não só em comunicação, em outras áreas, e cheguei até a coordenar um curso de jornalismo. A questão eu mesmo quando estava na faculdade, né, não como aluno, mas já como professor, e trabalhei em algumas universidades também, aí na área administrativa, na área do marketing, eu sempre estive muito ligado à questão acadêmica, mas enquanto professor e coordenador, eu sempre fui contra a obrigatoriedade do diploma. Sim. Eu acho que não teria que ter uma restrição ou uma reserva para isso. Como é que você pega um cara criativo, inovador, ousado e você bota nele uma chancela que ele tem que passar por aqui? Como é que você restringe o cara, tem que fazer igual todo mundo? Vocês têm um domínio muito específico de uma área específica. Como é que alguém pode impedir vocês de escrever, de falar, de opinar? Não tem sentido. É claro que algumas técnicas do jornalismo você aprende na faculdade. Sim. Mas ele não pode ser restritivo. Então, assim, eu acho que o curso continuar a existir é interessante, né? Porque quando você vai fazer uma contratação, você pode fazer uma opção. Ele tem uma técnica, ele passou por algumas situações que isso podem ser benéficas. Diferente de quem está pleiteando a mesma vaga e não tem essa experiência. Exato. Né? Mas a obrigatoriedade eu sou completamente contra. Por mais que tenha esse caráter assim, inclusivo de não ter a obrigatoriedade do diploma, né, o certificado em si, mas ainda pesa na hora de uma contratação. Sim. Se eu fosse contratar, eu ia avaliar bem em relação a isso. Mas não acho que a faculdade hoje ela forma alguém com um diferencial tão grande, não. Da minha época, me abriu muito o mundo. Você estudar filosofia, muito, né, você viajou muito também, né? Viajei muito, mas eu viajei muito mais no conhecimento. Entendi. Estudando e lendo. Isso que é o importante para um bom jornalista, né? E quando eu cheguei nessa época, né, eu tive contato com... Vou dar um exemplo, né? Português. Né? Eu tinha uma certa dificuldade de lidar com o português tradicional, assim, gramática, a coisa toda, isso me incomodava um pouco. As regras, né? E no primeiro semestre eu tive um professor que com 6 meses ele me abriu o mundo completamente para aprender. E eu aprendi fazendo, né? E assim foi, eu tive filosofia, sociologia, história, com uma visão diferente, tantas outras disciplinas que abriu o meu mundo. Né? E me apresentaram autores, me apresentaram situações, isso foi me construindo a minha base profissional, que eu passei a usar em outras situações e até mesmo em outras profissões. Né? Depois eu me especializei em várias outras áreas, né? Mas tudo vem dessa base, né? E assim, de leitura e de conhecimento.
E tudo buscando, né? Porque você precisando de conteúdo para de fato você poder entregar um conteúdo que seja verídico. E hoje em dia nós não temos isso. O cara entra no YouTube ali, assiste meia dúzia de vídeos, já se sente uma autoridade e vai pro mundo do negócio e parte todo mundo, né? Exatamente. Até assim, eu não sou contra, né, o acesso à informação em redes sociais. A gente está falando ao contrário. É acesso liberado, mas com consciência. Isso. Com responsabilidade. Exatamente. Porque o que mais tem aí hoje aí são os especialistas de plantão que não estão preocupados com o que pode acontecer ali. E, né, Mairo? Quantas crianças hoje estão assistindo no YouTube? Exatamente. Sendo moldados. Eu acredito que o maior risco está em quem entrega essa informação a qualquer preço, né? Porque hoje estão em busca de uma audiência a qualquer preço. Isso é o perigo maior. É o que a gente falou no início, o propósito, né? Sim, então, sem propósito totalmente. Quando eu busquei meus caminhos, eu tinha propósito. Mesmo que às vezes eu nem soubesse exatamente o que era, mas eu sabia que eu estava buscando alguma coisa. Hoje em dia, né, as pessoas se perdem muito nisso. Né? Uma busca de audiência, uma busca por like, isso é propósito para alguma coisa? Pode até ser. Pro financeiro, né? Pela vaidade, pro ego. O que isso vai... Até onde que vai acrescentar na sua felicidade? Na minha felicidade e ao outro. Sim. Se eu passo a minha vida sem pensar no outro, eu não vou conseguir ser feliz na plenitude. Eu acho que isso tem que ser uma regra básica para a vida e para os negócios. E você sabe que existe uma sociedade muito doente disso hoje, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, conquistaram muita grana e, de fato, eles estão perdidos nesse marasmo. Porque o cara vai para uma casa onde que não acessa ninguém. Usa um carro que não pode usar em lugar nenhum. Tem grana, tem casa, tem tudo, mas não tem aquelas conexões genuínas que ele deixou meio... Tem a felicidade de fato, né? Isso é ser feliz. Mas uma coisa, a gente tem que aproveitar esse mundo tão maluco, né? E às vezes a gente fica um pouco perdido mesmo. Nós que conseguimos ter um pouco de discernimento, às vezes a gente se perde, mas voltar para as coisas básicas, né? Então essa questão do ninguém pode ser feliz sozinho virou um chavão, uma frase solta, sem sentido, mas não pode. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho carro, tudo que você falou, mas tem alguém ali fora passando necessidade, eu não posso ser feliz, né? Isso não faz parte do ser humano. Então eu não posso ser pleno dessa forma. Outro dia uma pessoa me fez uma comparação com isso. Ele falou, você está falando isso aí porque você não conquistou nada. Porque se você tivesse conquistado, você não estaria falando isso. Eu fui fazer uma comparação com ele. Perguntei 2 pessoas para ele que ele conhece, que são as pessoas mais bem-sucedidas da vida deles, do mundo. Ele de cara meteu um Elon Musk e depois ele meteu um Bill Gates. Eu falei assim, estuda o estilo de vida desses caras. Olha a roupa que o Bill Gates usa. Olha como que o Elon Musk está vivendo a vida dele. Você vai entender o que eu tô te falando, cara. Se você pegar um cara que doou metade da fortuna dele para a instituição de caridade, que é o Bill Gates, e voltou a ser um dos caras mais ricos novamente, nós estamos falando desse propósito aí num nível absurdo. Nós estamos falando recentemente agora de Elon Musk, quando foi comprar o Twitter, fez uma proposta de 44 bilhões e chegou uma pessoa lá muito famosa e falou assim, com 44 bilhões acaba com a fome no mundo. E o que ele falou? Traz a nota que eu pago. Imagina. E ninguém mais tocou no assunto. Se pegar dentro dessa linha, né, um cara que eu admiro bem, né, o Steve Jobs. Steve Jobs tem uma frase dele que eu acho fantástica, né? Ele fez um discurso, ele foi paraninfo, homenageado a uma turma em Stanford, né? Do qual ele não formou, mas foi convidado para poder lá ser o paraninfo e falar sobre isso, porque o que ele fez por fora era tão grandioso como se ele tivesse formado. E na época, isso está no YouTube aí, o discurso do Jobs em Stanford, vai achar. É longo, mas tem alguns trechos interessantes, mas ele termina falando de propósito. Não fala... Não tão diretamente, mas a gente entende o propósito. E ele já tinha, nessa época, o diagnóstico do câncer dele. Né? Mas estava numa fase boa, que estava tratando. Estava administrado. Ele diz que ele diz aos alunos assim, que ele poderia deixar, né, como uma frase ou como um legado daquele momento, tenha fome e seja tolo. Ou seja, tenha fome sempre, né? Você ir atrás sempre. E seja tolo, né, porque você tem que aprender todo dia, assuma a sua ignorância. Por mais que você saiba, você sempre vai ser ignorante. Então tenha fome e seja tolo. Flavinho, às vezes a gente não enxerga o que é óbvio na vida da gente. A gente precisa de tão pouco, cara, para ser feliz, mas a gente está tão focado às vezes em querer fazer coisas grandiosas. E a maioria desses caras, eles não começaram grandioso não, cara. Não. Todos esses caras começaram numa garagem,
passa pela sua cabeça que os caras começaram minimamente, mas é aquilo que você falou, se não tem propósito, nós estamos falando de um cara que ele construiu uma empresa, a empresa dele quando estava vendendo lá seus belos 6 milhões lá de aparelhos, que era uma coisa muito grandiosa, e foi dispensado da própria empresa. Foi. E depois foi convidado para poder voltar. Como outra empresa que estava tão bem quanto, e ele abriu mão de 90% da Next, que era o produto dele principal, e só trouxe o sistema operacional, cara. E um detalhe disso, que depois ele assume, né, um tempo depois, que se ele não tivesse sido demitido da própria empresa, ele não teria chegado onde que ele chegou depois. Exato. Porque ele estava perdido, né? Aquele momento que ele se perdeu no sucesso. No personagem em si, né? E ele falou, e uma coisa interessante, que ele, depois que ele foi demitido, ele voltou para si próprio, ele readquiriu a criatividade, ele criou a Pixar, né, a Next, e conheceu a mulher dele. Da qual ele ficou com ele até o último dia de vida. Quer dizer, o pessoal, né? Ele tinha deixado o pessoal de lado. Né? Será que a frase a gente precisa de perder tudo para descobrir que a gente não tinha nada? Não, eu acho que... não sei, é uma frase dura, né? Mas eu acho que você tem a sua garagem, né? Onde você começou alguma coisa. Né? Então, acho que é voltar para essa garagem. É valorizar essa garagem. Né? Você não precisa perder para voltar para ela. Mas se você esquecer que você saiu de uma garagem, que você começou de algum lugar, aí, com certeza, o fracasso ele vai vir. Não financeiro, necessariamente. Mas é pessoal, o propósito, né? Propósito de vida. Obrigado por compartilhar essa visão sua, ela é muito importante. Mas agora conta pra mim, o ESG, como é que é essa história aí? Pois é. Porque tá todo mundo falando de ESG, ESG, e ninguém sabe o que é. Explica Várias pra gente aí, voltas. olhando ali, ó. Várias voltas se deram, desde aqueles 18 anos, né? E tive em grandes empresas, a gente empreendeu outras coisas. E já há algum tempo que eu trabalho mais voltado para consultoria de negócios, né? E o ESG, ele existe há muito tempo, né? Começou a ser falado agora de uma maneira mais forte em todos os segmentos, tem poucos anos, mas ele foi criado, na verdade ele não foi criado, ele é um segmento de alguns processos que existem, a gente pode falar até da década de 50, a sustentabilidade nas empresas, responsabilidade social das empresas. Mas então, agora tá na trend, né? Isso, no início dos anos 2000, né? A ONU, quando estava ali revendo os processos dos objetivos do milênio, os objetivos de desenvolvimento sustentável, junto com o Banco Mundial, né, eles queriam criar um mecanismo para ter uma aderência de fato a esse processo. E aí que surgiu o ESG, né, que são letras em inglês, do environment, que é o ambiental, o S do social, o social, e o G da governança, né, da governança corporativa. E aí vale para... A gente não pode entender governança só como uma grande empresa, né? Ela vale para o menor pra negócio, tudo. Para o empreendedor individual. É o impacto que as pessoas criam onde que elas estão governando. Exatamente. Assim, o compliance, né? Quando a gente fala em compliance, também não está ligado a uma grande empresa. O compliance é a própria vida da pessoa, né? No carrinho de cachorro quente. Andar em conformidade. Se ele está comprando a salsicha, se ele está fazendo o negócio direito. Você andar na conformidade, né? Então, essa letra em inglês, que ficou comum, mas na verdade são os pilares ambiental, social e da governança, ele começou a ter aderências, né? Empresas grandes que têm valor capital em bolsa, capital aberto, foram as primeiras, depois grandes corporações, né, em nível mundial, local. E o ESG começou a bater na porta de todo mundo, né? Então, tenho certeza, se você for fazer uma pesquisa aí nos seus empreendimentos, nos seus franqueados, alguém já ouviu falar isso em algum lugar. Exato. Não sabe aonde às vezes, mas já ouviu falar. Então, o ESG está chegando, né, a todos, né, a todas as pessoas e a todos os segmentos de negócio e tamanhos de negócio. Então, eu tive um contato mais próximo com o conceito já há muito tempo, quando eu trabalhava na Vale. Então, na Vale... A Vale é uma grande escola, né? Uma grande empresa, uma grande escola que tem um valor real de sustentabilidade no seu negócio. E na época eu ajudei a implantar um indicador da Vale, que é o Global Report Initiative, o GRI, e eu trabalhava na região norte, né, no complexo da Amazônia. Nossa, que é um lugar bem delicado, né? Muito delicado, sensível ao tema, né? Então o meu contato começou a ficar muito direto com essa temática. E você ficou quanto tempo nesse lugar?
há alguns anos. Tem umas histórias ali, não tem? Vamos gravar mais uns 5 podcasts. O cara fica perdido no meio do mato lá. Ele não tem noção do quanto que é grande esse país, né, cara? É uma experiência absurda. Mas vale a pena a gente conversar com ela depois. Ótimo. Mas eu vou fechar o círculo aí do ESG na minha vida. Então eu já tinha contato, eu tinha uma necessidade na época, e foi quando eu comecei a voltar de fato aqui para o Sudeste, porque você tinha que tratar do lado humano desses aspectos, né? Então, assim, a espiritualidade. A espiritualidade a gente tem que desassociá-la, né, à questão religiosa. Sim. Todos nós somos feitos do espírito também. Isso faz parte da nossa vida. Então, no ambiente de empresa, eu não posso deixar de lado a questão espiritual. Então, isso é um outro lado, né, que a gente trabalha com a espiritualidade no ambiente de trabalho. Mas não tem a ver necessariamente com o ESG agora, não. Eu vou fechar aí, senão eu deixo pontas soltas. Quantas mais pontas tiverem, melhor. São mais retornos. Exatamente. Mas aí a gente criou agora um estudo, um projeto, um instituto, inclusive, que trabalha com o ESG legal. Sim. O legal, ele vem da legalidade. Mas também é legal porque você tem que entender do processo que ele faz bem para o seu negócio, né? Porque quando ele começa a chegar em pequenas e médias empresas, né, essas empresas elas têm uma preocupação com o dia a dia, né? Tem que fechar o caixa. E elas dão um salto também na frente das demais empresas, né? Com o ESG vai dar o salto. E a gente tem uma solução para isso. Eu vou fazer aqui vou vender minha trilha de ESG. Mas, enfim, todo mundo... Isso, assim, quando começa a ter uma aderência lá de cima e vai descendo, né, a gente acredita que em pouco tempo, por exemplo, os bancos, principalmente os públicos, eles vão exigir algum tipo de certificado de indicador de ESG para que essa empresa pequena e média... Igual aconteceu com o ISO 9001 durante muitos anos. Para você conseguir, por exemplo, um empréstimo, um capital de giro, você vai ter que ter algum... Um incentivo, uma taxa melhor. Ela pode usar essa empresa ali que tem essa consciência ambiental ali. E várias coisas. Então, isso vai bater na porta. Nós estamos falando de 256 bilhões de dólares que foi prometido pelo governo americano para poder investir no Brasil desde que conduz essa parte ambiental. Você está falando em um chequinho aí de... E um pilar, né? De um tratado social, da governança. 1 trilhão. É muito dinheiro. Então, isso aí vai trazer uma necessidade de um certo entendimento dessas pequenas e médias empresas, principalmente, que as grandes já estão enquadradas, já estão tratando o ESG de alguma forma. Então, quando você vai... a gente ficou pensando como é que nós vamos chegar nessas empresas. Porque elas têm necessidades muito diárias. Eu tenho que resolver meu problema do meu caixa. E são necessidades fluxo, primárias, né? Primária, daquele momento ali, e para pensar no dia da manhã é difícil, né? E como é que contrata essa empresa? Como é que te acha você, Flávio? Deixar meu WhatsApp, que é profissional, que é 31 988293559. Instagram, que é mais fácil, é LúcioFM, @LúcioFM. Aí lá ele tem um direcionamento para redes mais profissionais. O legal do Papo de Salão, cara, é que quando ele começa a ficar bom, é a hora de acabar. Mas um minuto só para eu fechar o ESG. É o que você vai fazer. Você vai olhar para aquela câmera ali agora e vai dar esse recado para todo mundo poder gravar isso. Eu vou chegar, mas só fechar esse ponto que é necessário. O legal, além de ser legal, de ser bacana, ele traz a legalidade do processo. Então nós levamos os aspectos jurídicos para o processo. Então, quando você contrata essa nossa trilha ESG, você evita problemas trabalhistas, problemas tributários, problemas ambientais, você sabe como ter benefícios sociais, você tem um compliance, e levar compliance para uma pequena e média empresa é delicado fundamental, né? Que é uma maldade que elas não tenham isso. Outra coisa, pessoal, que vocês têm que avaliar, ter ESG, ou ter uma nomenclatura, ou ter um selo ESG, parece muito fácil, mas não é. Seguir toda aquela rotina e seguir aquela trilha é o que vai designar de fato você é ou não. É o que ele está falando. É a espinha dorsal do negócio. É a espinha dorsal do negócio. Não é só chegar e falar assim, ESG, pus a placa ali e eu sou. Não. Tem que ter uma pessoa que venha, te coloque você no trilho e valide se essa informação é real ou não, para de fato você estar dentro. Perfeito. Porque se não você tem lá um selo ESG, a pessoa chega lá, na primeira rodada que der na sua empresa, descobrir que está tudo errado, e outra, você não consegue mais. Você não vai ter um resultado efetivo, porque efetivamente, você com ESG, você tem mais resultado. Resultado financeiro, inclusive. Então, você podia olhar para aquela câmera, o recado que eu tenho é esse: o ESG são 3 letrinhas que vão mudar a sua vida.
e vão mudar efetivamente. E você tem a chance de mudá-la para melhor. A sua vida e da sua empresa. E que na verdade é as duas vidas, né? Que todo bom empreendedor, ele dá a vida pela empresa e a empresa é a vida dele. Nisso, né? O empreendedor é aquele empreendedor de si mesmo, né? Exatamente, muito bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. O Myron tem um desafio para você aí. Vamos lá. Da saia justa? São dois desafios. Agora, não tem como fugir, não. Primeiro desafio é você falar uma frase clichê. E o segundo desafio é você falar uma música pra gente colocar na nossa playlist. Frase clichê. Cara, eu não tenho. Tem. Sempre tem nessas andanças aí. Lembra lá da terra traseira batida? De caminhão. Lembra lá da terra batida? Aquela que você ficou com vontade de tatuar no corpo. Caramba, essa aí, posso falar a música primeiro? Pode. A música do Sting, Every Breath You Take. Muito boa música. É The Police, né? O Sting cantando. É isso mesmo. É a minha música da minha vida. Agora a frase, cara. Pode ser um trecho de uma música? Pode. Não é clichê não, mas... Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Porque eu sou empreendedor de mim mesmo. Então eu sou caçador de mim. Show. Nossa, muito bom. Muito obrigado, viu, Flávio? Eu agradeço, viu? Um prazer. Um prazer imenso. Vocês. E contem comigo para tudo. Em breve você vai estar aqui novamente pra gente poder entrar nessas outras aí, porque passou rápido demais. Lúcio Flávio, obrigado por ter participado do Papo de Salão, viu? Obrigado. Agradeço, parabéns para vocês pela iniciativa, por tudo que vocês fazem aí, que ajudam as pessoas, eu sei disso. Parabéns. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Falou, pessoal. Abraço a todos. Um abraço.